porque aquele que vem do alto está acima de todos. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Para o artista, ele é o apogeu da beleza. Para o arquiteto, ele é fundamental. Para o astrônomo, a estrela da manhã. Para o astrólogo, o sol da justiça. Para o padeiro, o pão da vida. Para o carpinteiro, a árvore da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o peregrino, o caminho. Para o estrangeiro, a porta. Para o médico, ele é o bálsamo. Para o educador, ele é o mestre. Para a pedagogia, ele é o alfa e o ômega. Para a matemática, o primeiro e o último. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o poeta, a mais bela poesia. Para o músico, ele é a mais linda canção de amor. Para o fazendeiro, ele é o semeador. Para o floricultor, a rosa de Sharon e o milho dos vales. Para o juiz, ele é a lei. Para o advogado, ele é a testemunha fiel. Para o jornalista, ele é boas novas. Para o filósofo, ele é a sabedoria. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso. Para o sedento, ele é a água da vida. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o soldado, ele é o comandante. Para o cristão, ele é o Cristo, Filho de Deus. Porque ele é o Rei dos judeus, ele é o Rei de Israel, ele é o Rei da justiça, ele é o Rei da terra e do céu, ele é o Rei da glória, ele é o Rei dos reis. Seu amor é sem limites, ele é eternamente forte, totalmente sincero, eternamente firme, imortalmente gracioso, imperialmente poderoso, é imparcialmente misericordioso. Ele é o maior fenômeno que atravessou o horizonte deste mundo. Ele é a força central de qualquer civilização. Ele é inigualável, é incomparável, a ideia mais elevada da literatura, a maior personalidade da filosofia, a doutrina fundamental da teologia. Ele dá força aos fracos, compadece os encarcerados. Ele guarda e guia, cura os feridos, ele levanta os caídos, perdoa os pecados, liberta os cativos, ele defende os oprimidos, ele recebe os crianças, abençoa os jovens, ele estima e dignifica os generosos, ele atende aos necessitados, ele recompensa os diligentes, ele defende os injustiçados, ele é a chave do conhecimento, a fonte da sabedoria, a porta do livramento, é o caminho da paz, é a estrada da santidade, ele é a plenitude da felicidade. Sua vida é incomparável, sua bondade ilimitada, sua misericórdia eterna, o seu amor não tem fim, sua palavra é completa, sua graça é suficiente, seu reinado é justo, seu jugo é suave, seu fardo é leve, ele é indiscutível, ele é inconvencível, ele é imbatível, ele é irresistível, não se pode viver sem ele. Os fariseus não suportaram, mas perceberam que não poderiam fugir, Pilatos não tentou acusar e Herodes não conseguiu matar, a morte não foi capaz de dominar, e tudo não conseguiu segurar. Ele para ele são todas as coisas. Jesus Cristo, nosso Senhor. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Deus Pai. Mistério para os homens. O homem que foi criado por ele pecou, por isso teria que morrer. Mas Deus arquitetou o plano para redimir o homem da maldição da morte eterna. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus, o Messias prometido, viria para salvar e redimir o homem do pecado e da justiça. O seu povo aguardava com ansiedade esse dia. Um dia, uma luz brilhou, dando nova esperança de redenção ao homem e proclamar paz na terra.
A luz de uma estrela brilhou no céu, mas essa estrela tinha um brilho diferente, pois foi mandada pelo próprio Deus naquela noite para buscar no lugar onde estava Jesus. Os magos o adoraram e entregaram os seus presentes, ouro, incenso e vinho. Aparentemente uma noite como as outras, mas aquela foi uma noite muito especial, o Natal de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Por causa das profecias, a sua chegada não era bendita por alguns. Naquele dia se respirava a morte às crianças por ordem do Herodes, mas por providência de Deus, tudo conspirava para que o menino sobrevivesse e cumprisse o seu plano. Por causa desses acontecimentos, a história se dividiu antes e depois de Cristo. O mundo jamais se dividiu. O Messias chegou, a promessa se cumpriu. Os planos de Deus jamais serão frustrados. O amor de Deus veio para alegrar e salvar o homem. O verbo de Deus se pediu e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Messias prometido, o presente de Deus para as gerações, veio para resgatar o homem e cumprir a sua promessa. O Senhor te abençoe.